Olá! Nesta aula, vamos estudar sobre o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Este tributo é de competência dos Estados e Distrito Federal, conforme artigo 155, inciso 2º da Constituição. E um fato interessante é que, diferente da maior parte dos impostos que possuem regramento por lei complementar, como o ISS, como o ICMS, no caso do IPVA não há uma legislação, não há norma específica geral regulando, prevista no artigo 146, inciso 3º da Constituição. Em razão disso, os estados e o Distrito Federal têm autonomia plena, têm competência legislativa plena para regular o IPVA. Então, não há norma geral e os estados, por isso, exercem a competência legislativa plena, conforme o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. O sujeito passivo, quem é que deve pagar o IPVA? É o proprietário de um veículo automotor. Então, todo proprietário de veículo automotor, ele é sujeito passivo, é o contribuinte do imposto chamado IPVA. Qual é o fato gerador? O fato gerador desse imposto é a propriedade do veículo automotor. Então, a partir do momento que eu compro um veículo, eu serei contribuinte do IPVA. E todo ano, enquanto eu estiver com a propriedade do veículo, eu serei contribuinte do IPVA daquele ano. E agora é interessante a gente ver qual é o conceito de veículo automotor. Se eu for pesquisar no dicionário, em sítios eletrônicos, eu vou ver que o conceito de veículo automotor é qualquer veículo. Aí, esse conceito ele engloba qualquer tipo de veículo, veículo aéreo, veículo terrestre, aquático, anfíbio, que tenha força motriz própria. Automotor é porque ele não precisa de nenhum outro animal para tracioná-lo. Então, ele tem impulsão própria. Diferente da bicicleta. A bicicleta precisa que o homem faça força, despenda energia para que ela tracione. A carroça precisa lá ou do cavalo ou do boi para poder tracionar a carroça. Mas o veículo automotor não, ele consegue impulsionar porque ele possui uma força motriz, ele tem um motor que age impulsionando, tracionando o veículo. E ele fala, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. E aí vem a pergunta, e por que nós não se paga IPVA sobre embarcações e sobre aeronaves? Somente veículos, automóveis, motocicletas que usam estradas, que andam sobre estradas, sobre ruas, é que pagam IPVA. E nós vamos encontrar exatamente na jurisprudência essa resposta. A aeronave não se enquadra para fim de cedência do IPVA. Por quê? O que o Supremo entendeu nesse caso? Que a aeronave não é a mesma coisa que veículo automotor. Que o veículo automotor, para fins de cedência do IPVA, são os automóveis, motocicletas, são veículos que tenham força motriz própria, mas que andem sobre vias terrestres. Aí você pode dizer, não, mas o avião ele precisa da pista de pouso e decolagem, ele começa andando numa via terrestre. Sim, mas a maior parte do trajeto dele não é em via terrestre, ele não é feita para andar em via terrestre. Ele utiliza um pequeno espaço, que inclusive é um espaço que não é de circulação pública, por isso que ele não é contribuinte do IPVA. E mais, o Supremo diz o seguinte, que a aeronave, ele é um veículo que é manobrável em voo, ele se sustenta, circula no espaço aéreo, enquanto o veículo automotor não. O veículo automotor, ele não voa, e ele não circula no espaço aéreo.
A aeronave faz isso. E aí outro ponto-chave, que o veículo automotor ele é licenciado pelo Estado, que é o titular do tributo. Então, o Estado ele licencia, ou seja, ele autoriza que aquele veículo circule e ele vai arrecadar IPVA. E quem licencia é o Detran, que é uma autarquia estadual. Enquanto a aeronave ela não é licenciada pelo Detran, ela é licenciada pelo órgão de aviação civil. E licenciada por esse órgão, ela se submete ao controle e à fiscalização da União e não do Estado. Então, por isso que o Supremo entendeu que o IPVA só alcança aqueles veículos que circulam em vias terrestres, porque esses veículos são licenciados pelo Estado e pelo Distrito Federal. Enquanto a aeronave é licenciada pela União e é controlada pela União. A União que emite as normas que vão regular o uso do espaço aéreo, decolagem e pouso de aeronaves, o próprio controle de tráfego aéreo é realizado pela União. Então, por isso que não incide IPVA, porque não é um bem suscetível de tributação pelo IPVA. E o mesmo vale para as embarcações. E eu botei aqui agora um julgado do STF sobre isso. Ele diz, não incide imposto de propriedade de veículos automotores sobre embarcações. E qual foi o fundamento nesse julgado? O mesmo da aeronave. Porque quem registra embarcação é a Capitania dos Portos, que é um órgão federal, né? Um órgão ligado à Marinha, né? E a Marinha faz parte da estrutura do governo federal. E quem é que controla, né, o uso das águas nacionais, né, a circulação de embarcações nas águas? É também a Marinha, é também a Capitania dos Portos, é a Diretoria de Portos e Costas. Então, esses órgãos que são órgãos da União que registram as embarcações, que trazem as normas que devem ser observadas pelas embarcações, fiscalizam o cumprimento dessas normas pelas embarcações. Então, por isso que também não é alcançado pelo IPVA, porque essas embarcações são controladas, a utilização e o fluxo delas pela União. É interessante uma observação que essas reformas tributárias que estão tramitando trazem a criação de um tributo, que seria um tributo federal, que incidiria sobre todos os tipos de veículos. E também acabaria incidindo sobre as embarcações e sobre as aeronaves, mas ele seria um tributo federal e não um tributo mais estadual, mudaria a competência tributária dele. O fato gerador do IPVA ele é anual, aquele fato gerador periódico. Ele sempre ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, assim como o IPTU. É uma ficção jurídica. É como se o fisco, como se o Estado só olhasse naquele momento, no dia 1º de janeiro, ele olha para ver quem é o proprietário do veículo. O proprietário do veículo no dia 1º de janeiro é que é o contribuinte do IPVA. E, além disso, também quem adquire um veículo, também, no momento da aquisição do veículo, seja nacionalmente, seja através da importação, a importação vai ser o momento do desembaraço aduaneiro. E no momento da aquisição do veículo aqui no país, no veículo que é produzido ou vendido aqui no Brasil, você também vai pagar IPVA. Só que, nesse caso, o IPVA ele não é correspondente ao ano inteiro. Ele é proporcional a partir do dia da compra. Então, se eu compro o veículo no dia 1º de agosto, por exemplo, eu vou pagar 4/12, né? Eu vou pagar 1/3 do valor do IPVA. Eu não vou pagar o IPVA integral, né? Porque eu estou adquirindo naquele momento. E quando chegar o dia 1º de janeiro do ano seguinte, aí eu já tenho que pagar o IPVA do ano, né? Se eu comprei agora em agosto de 2019, de agosto de 2019 eu pago o IPVA proporcional de agosto a dezembro,
E depois, 1º de janeiro de 2020, aí eu já pago o IPVA do ano 2020 inteiro. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, ou seja, é o valor de venda, ou então um preço comercial de tabela. Normalmente, os estados, o Distrito Federal, eles utilizam uma tabela e, em cima dessa tabela, eles publicam essa tabela, por meio de lei, fixando o valor da base de cálculo do IPVA. Lembrando que a base de cálculo do IPVA é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, muitas vezes, eles publicam essa base de cálculo nos últimos dias de um ano, já para cobrar no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Interessante, o artigo 155, parágrafo 6º, traz algumas regras sobre IPVA. A primeira é que as alíquotas mínimas são fixadas pelo Senado Federal e pode ter alíquotas diferenciadas em função do tipo do veículo e da utilização do veículo. É uma espécie de seletividade. Finalizando, então, o lançamento do IPVA é um lançamento direto ou de ofício. E uma súmula que nós podemos destacar, que é importante nós conhecermos, é a súmula 585 do STJ, que estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito, não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. O que ele está fazendo aqui, o STJ? Está diferenciando a legislação tributária das outras legislações. O fato de haver previsão no Código de Trânsito de solidariedade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo surgidos após a venda, enquanto não realizada a transferência, não alcança o IPVA, porque o IPVA é regulado pelo Código Tributário. E no Código Tributário, o que acontece? A responsabilidade do tributo é do adquirente, nós já estudamos isso. Então, quem é responsável pelo IPVA é quem adquiriu o veículo. Então, pouco importa que tenha levado 1 ano, 2 anos, 3 anos. A responsabilidade ela é do adquirente. Por isso que ele altera isso. Mas o adquirente só é reconhecido quando? Quando há o registro. Então, para o fim do IPVA, quem vai continuar sendo contribuinte é quem está com o nome no registro. É a mesma coisa do imóvel. Só é proprietário do imóvel quem altera o registro imobiliário, quem faz a averbação na matrícula. E no caso do veículo, só há solidariedade prevista no Código de Trânsito entre o antigo proprietário e o novo proprietário, enquanto não realizada a transferência. E para o Código Tributário isso não é relevante, porque o que interessa é o proprietário. O proprietário é aquele que tem o nome no registro na data do fato gerador. Então, vai ser indiferente, não vai haver solidariedade. Vai ser cobrado da pessoa que tem o nome no registro. Por isso que não adianta o indivíduo reclamar, pedir anulação do débito fiscal, porque ele vendeu o veículo e o veículo passou e a pessoa que comprou não fez a transferência, porque para fins tributários só interessa o nome que consta no registro. E aí o STJ retira, afasta a aplicação do Código de Trânsito no caso do IPVA, porque o IPVA tem que ser regido pelo direito tributário, é um imposto. Não pode a lei de trânsito regular a matéria tributária. Então, o STJ diz, o Código de Trânsito é válido, mas não é válido, não alcança o IPVA, porque o IPVA é regido pelas normas tributárias. Era isso que tínhamos para conversar. Esse era o conteúdo de nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.